Olá pessoal da FASEG, do curso de Agronomia na disciplina de Cálculo 2. Eu, a professora Kátia Regina, estou aqui em mais uma aula com vocês nesse período de afastamento social e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a integral definida. Hoje nós estamos com alguns exemplos e nesses exemplos nós vamos encontrar a área da região limitada por duas curvas. Então o problema diz assim: encontre a área da região limitada pelo gráfico da função y, que é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2, e o eixo x, e as retas verticais x igual a 0, x igual a 2. Bom, então o primeiro passo nós vamos traçar o gráfico para descobrir aí qual é a região limitada dessa função, com o eixo x, com as retas x igual a 0 e x igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Pegar os pontos que ele me deu x igual a 0, x igual a 2, e vou substituir na minha função. A minha função é 2x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Então, no primeiro passo, onde tem x, eu coloquei 0 e descobri o valor 2. No segundo passo, onde tem x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Então, menos 6. 8 menos 6 mais 2 igual a 4. Então, eu tenho o par ordenado 0, 2 e o par ordenado 2 e 4. Onde eu descobri esse valor 2 e 4? Lá no enunciado ele me deu. Ele quer a curva limitada, a área limitada pela curva, o eixo x e x igual a 0, x igual a 2. Coloquei os pontos no plano. Quando meu x é 0, meu y é 2. Quando meu x é 2, meu y é 4. Bom, se a minha função é x ao quadrado, significa que nós temos uma função de segundo grau, que é uma curva. E como o x ao quadrado é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, essa curva que eu quero. Ele falou que essa função ela é delimitada pelo eixo x, então não pode passar para baixo, porque ela está limitada pelo eixo x. Pelo x igual a 0, então essa reta de cá, porque o meu gráfico não vai continuar. Ele vai ser só nesse pedaço. E o x igual a 2. Então, ela poderia continuar se ela não estivesse sendo limitada. Como ele me limitou, eu quero só no intervalo de 0 a 2. Então, eu vou integrar a minha função no intervalo de 0 a 2. Bom, então, integrar 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3, menos 3x vai ficar 3x ao quadrado sobre 2, mais a integral de 2 é 2x mais c no intervalo de 0 a 2. O que eu vou fazer agora? Na integral definida, onde tem x eu vou colocar meu valor de b e depois onde tem meu x eu vou colocar o valor de a. Então, é p de b menos p de a. Então, eu coloquei aqui em rosa os valores de b e depois de a. Então, 2 ao cubo 8 vezes 2, 16, 16 terços. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. Mais 4, mais c. E aqui, quando eu vou substituir por 0, essa partezinha ela cancela. Só vai sobrar o c vezes menos, menos c. Menos constante, mais constante eu vou cortar. E o que sobrou? 16 terços. Menos 6 mais 4 menos 2. Tirando o mínimo de 1 e 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 16, 16. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 16 menos 3, 10 terços. Então, 10 terços corresponde a esta área entre a curva e os pontos determinados por x igual a 0, x igual a 2. 10 terços é a solução do nosso exercício. O exercício número 2, ele também quer que determine a área formada pelas curvas. Só que agora eu tenho duas curvas, determinada pelo y1, que é x ao quadrado, e por y2, que é x. Bom, então eu tenho lá x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu não sei qual é os valores delimitados por essa curva, eu vou descobrir. Como? Como é que eu vou descobrir? Onde elas se encontram. Onde elas se encontram é porque os pontos são iguais. Eu peguei a primeira função e igualei a segunda função. Fazendo isso, eu tenho x ao quadrado igual a x.
Para resolver, eu vou passar tudo para um membro só. Então, o x que estava positivo, ele vem negativo. E vou igualar a zero. Aqui eu posso resolver por delta, mas eu fiz de uma outra forma. Coloquei o termo comum em evidência. Tanto o primeiro quanto o segundo termo, ele é composto por x. Então, meu x é o termo que está nas duas funções. Ele é o termo comum que eu coloquei em evidência. Daí eu tenho x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Menos x dividido por x dá menos 1. Então, x que multiplica x menos 1 igual a zero equivale à minha função lá de cima. Como aqui eu tenho um produto, o produto é igual a zero. Então, eu vou pegar a primeira parte, igualar a zero. E a segunda parte, que é x menos 1, igualar a zero e resolver. Então, aqui eu tenho que o meu x vale zero e aqui eu tenho que o meu x vale 1. Outra forma de resolver, achar esses valores de x, é fazer o delta da função x ao quadrado menos x igual a zero. Depois que eu fiz isso, achei os valores 0 e 1 para x, no exercício anterior ele tinha me dado x, os valores de x. Aqui não, aqui eu tive que encontrar. Então agora o que eu vou fazer? No lugar da minha função, eu vou colocar 0, no lugar da minha função, eu vou colocar 1. Eu posso tomar qualquer uma das funções, ou a função x1 ou a função x2. O valor vai ser o mesmo. Olha, 0 ao quadrado 0, 1 ao quadrado 1. Ou a outra função, o y é igual a x. Se o x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 1. Bom, então eu fiz a representação, marcando o ponto 0, 0, marcando o ponto 1 e 1. Então eu tenho esses dois pontos aqui. A minha primeira função é x ao quadrado, lembrando do cálculo 1. Uma função do segundo grau com cavidade voltada para cima. Então, nós temos essa parte do gráfico que é uma curva voltada para cima. A parte do gráfico só no intervalo de 0 a 1 que foi determinado no exercício. A segunda função, y igual a x. Y igual a x. X é uma reta crescente porque é positiva. Então, aqui eu vou traçar uma reta. Ele quer saber qual é essa área determinada por essas duas curvas. Então, como é que eu vou fazer? A de cima menos a de baixo. Porque quando eu pego a área de cima, olha só, ela vai me dar a integral, a área dessa função toda. Quando eu pego a da curva, ela vai me dar só essa parte de baixo. Então, se eu determino a de cima menos a área de baixo, eu tenho um miolinho, que é a área entre as duas curvas, que é a diferença das duas funções. A função de cima é a reta e a de baixo é a função de segundo grau. Então, a função de cima menos a função de baixo. A função de cima é x, a função de baixo, x ao quadrado. Então, uma função menos a outra. A integral no intervalo de 0 a 1, que eu descobri achando meus x' e x duas linhas, e vou fazer a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. De menos x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3, mais c no intervalo de 0 a 1. Então, vou substituir 1 ao quadrado 1 sobre 2, menos 1 ao cubo 1 sobre 3, mais c. Quando eu vou substituir 0, ó, zero tudo. Menos c, cortei também, sempre eu vou cortar na integral definida. Eu tenho, então, 1 meio menos 1 terço. Eu vou tirar o mínimo, então, dos dois. O mínimo de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. 1 sobre 6 é a resposta do meu exercício. Então, agora eu estou calculando a área formada pelas duas curvas. Isso no processo de integral definida.